Amém, gente, obrigado aí. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida deles aqui. Glória a Deus. Cadê o púlpito aqui? Amém. Glória a Deus. É muito bom podermos celebrar aí o nosso primeiro aniversário, né? Os outros dois, claro que nós comemoramos, mas foi cada um na sua casa, não é verdade? A gente aí fez alguma coisa aqui no palco, online, mas graças a Deus, porque agora, hoje, nós estamos aqui juntos, podendo celebrar tudo que Deus nos fez, tudo que Ele nos presenteou, né? Eu ia chamar a Lari aqui, mas a Larinha capotou, deixa ela descansar, eu chamo você no final. Estamos vivendo aí mesmo dias de céus abertos. Nós temos visto Deus se manifestar, nós temos visto Deus batizar pessoas com o seu Espírito aqui, nós temos visto Deus curar pessoas, nós temos visto Deus libertar pessoas, restaurar famílias, restaurar relacionamento de pais e filhos, nós temos visto Deus trazendo pessoas, nós temos visto Deus ali curando pessoas de doenças emocionais, nós temos visto Deus se manifestar de uma forma ímpar aqui no nosso meio, em tão pouco tempo, né? Ontem mesmo estava conversando com o Michel, fazia quase um ano que nós não nos víamos pessoalmente, né? Só trocando mensagens, às vezes uma outra ligação, em épocas de aniversário, mas poder relembrar tudo que nós vivemos aqui, os milagres de Deus, né? A provisão de Deus, né? E a manifestação de Deus, e a aceleração que Ele tem dado a todos vocês que têm se entregado, a todos vocês que têm mergulhado nessas águas, né? A todos vocês que estão abertos a esse novo, é, sem sombra de dúvidas, algo lindo de se ver. E a expectativa do meu coração é que o Senhor, Ele possa vir mesmo sobre as nossas vidas com uma unção nova, com uma clareza da visão que Ele tem para nós, a clareza da visão que Ele tem para a nossa igreja, a clareza da visão que Ele tem para os nossos líderes, para que a gente não precise gastar o nosso vigor, para que a gente não precisa se cansar, mas que a gente aprenda a descansar, como nós aprendemos ontem, né? No esconderijo de Deus. Quantos aqui estavam ontem? Se você não pôde vir, assista essa mensagem do Michel, foi sensacional, né? E quero compartilhar com vocês uma palavra profética para essa noite. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vocês veem, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? E ele respondeu: sim. E ele foi com eles. Foram até o Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou o galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue. O homem esticou o seu braço e pegou. Queridos, eu gosto muito de olhar para a vida de Eliseu. Nós sabemos que na destreza de detalhes, quando Eliseu ele pede a porção dobrada para Deus de Elias, né? A Bíblia relata 7 milagres de Elias e 14 de Eliseu. Então nós enxergamos que Deus concedeu isso, esse pedido, na transferência de unção, na transição de uma liderança para o povo. E aqui eu tenho algo que me chama a atenção. Por quê?
porque é muito propício para o momento em que nós vivemos, né? Nós fizemos essa semana, na semana anterior, várias reuniões com o nosso conselho gestor, com a nossa diretoria, com os nossos ministros, porque de fato nós sabemos que o lugar onde nós nos reunimos e toda a nossa estrutura ficou pequeno, né? Hoje à tarde mesmo eu vim aqui para a gente organizar algumas coisas, e é curso em cima, é oração aqui, é crianças aqui, é ensaio aqui, os adolescentes lá em cima, sem lugar para parar. Então de fato é que o lugar que nós nos reunimos ficou pequeno, em 3 anos, e é o segundo que fica. E a palavra de Deus para nós, nesse ano de aceleração, é que não teríamos lugar pronto, edificado na cidade de Bauru, que iria conseguir absorver e comportar a multidão de pessoas que Ele iria resgatar e restaurar. Então, quando nós olhamos para nossa igreja, quando nós olhamos para o que Deus está fazendo, para o seu engajamento, eu quero que você entenda essa mensagem. A palavra aqui, ela é muito clara. A percepção, ela passou a não ser mais de Eliseu, mas a dos seus discípulos. As pessoas começam a perceber o que está acontecendo, e essas pessoas que eu digo são aqueles que estão mais próximos. E eles começam a chegar para Eliseu e eles falam assim: ei, esse lugar que nós estamos nos reunindo aqui ficou pequeno. Por que nós não descemos ao Jordão e ali, cada um de nós começamos ali a cortar as árvores, cada um de nós corte uma, para que a gente comece a edificar ali um lugar maior. Está falando de uma visão futura, mas de uma ação imediata. E eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque aqui tem um milagre, mas antes do milagre tem algo que talvez possa estar acontecendo com você. Talvez você caiu aqui, né? Foi interessante que várias pessoas parecem que foram jogadas por Deus aqui, né? Não sabe como chegou, por que chegou, quem chamou, mas chegou e está aí, né? E vem aí, né? E é engraçado que às vezes as pessoas já fazem 2 ou 3 meses que estão aí, e aí não, eu estou orando, pedindo uma confirmação de Deus, mas está aí, não é verdade? Mas entenda isso, existe algo acontecendo. Essa movimentação natural, ela reflete uma movimentação espiritual que aconteceu primeiro. Como nós falamos ontem ali, quando o Negrete mostrou o vídeo aqui do Harold, em 2016, entenda isso, em 2016 nós recebemos uma palavra de Deus que nós iríamos mudar. Isso não existia fisicamente, mas já tinha sido visualizada por um homem de Deus. Mas Deus só revela o que Ele vai fazer para os seus íntimos. Se foi revelado a um íntimo de Deus, é porque já estava no coração de Deus. Então entenda, acontece que nós chegamos e Deus começou a nos abençoar, é verdade. E foram tantos milagres, foram tantas surpresas de Deus, foram tantos mimos de Deus, foi tanta graça da parte de Deus. E de fato agora os discípulos começam a falar: o lugar onde nos reunimos ficou pequeno. Vamos procurar outro lugar, vamos procurar alguns terrenos, vamos andar por aí. Cadê o Gu? Vamos andar por aí. Mas entenda aqui que é algo que Deus quer entregar para você essa noite. Um dos discípulos, um dos moços, olha que interessante, ele estava com o coração dele tão ali no que Deus estava fazendo, ele queria tanto colaborar, ele queria tanto ajudar, que ele vai e ele pega um machado emprestado, e ele desce, todos eles começam a cortar as árvores ali, e ele estava ali cortando uma árvore nas proximidades do rio, e ele começa a bater um machado naquela árvore, e a Bíblia diz que de repente, o metal do machado se solta, e cai na água, e o desespero dele era tão grande, que ele já dá uma exclamação ali: meu Senhor, o machado era emprestado. Olha o desespero dele ali.
Eu peguei para ajudar, eu queria servir, eu queria fazer alguma coisa, eu não tinha, entenda isso, eu não tinha a ferramenta necessária para fazer o que era necessário, mas eu peguei emprestado e agora eu perdi. E daqui nós podemos tirar algumas suposições, porque a Bíblia deixa em aberto isso. Nós não sabemos se aqui o machado estava cego, e ele estava tendo que bater com muita força, e com isso foi se soltando o metal e escapou. Ou nós não sabemos se ele não se atentou e se a peça já estava afrouxando, porque é interessante que a Bíblia não diz que o machado quebrou, diz que a peça se soltou. E ela cai no rio. E aqui nós temos que se lembrar que o Rio Jordão é um lugar de céus abertos, é um lugar de milagres, é um lugar onde o Espírito de Deus se manifesta, e todas as vezes que nós temos menção ao Rio Jordão, Deus está para fazer algo sobrenatural. Então essa noite eu quero convidar você, discípulo, você, filho dessa casa, que entregou a sua vida aqui para Jesus, ou que se reconciliou com Ele, ou que descobriu o seu propósito de vida aqui, que você desça ao Jordão essa noite. Porque todas as vezes que nós somos convidados a ir até o Jordão, alguma coisa vai acontecer. Ou nós vamos ver carruagem de fogo, ou as águas vão se abrir, não é verdade? Nós vamos começar a ver os milagres, nós vamos ver o Espírito Santo descer, nós vamos ver o Espírito de Deus se manifestando de uma forma sobrenatural no Rio Jordão. E quando nós chegamos ali, nesse cenário, eu começo a visualizar isso. A Bíblia não diz quantos, mas eram muitos discípulos, porque se a casa estava pequena e eles desceram, e a suposição aqui é clara, olha, se cada um de nós cortar um tronco, nós vamos conseguir edificar um lugar maior. Então imagine só de quantos troncos nós estamos falando, para formar um lugar maior do que o que eles já tinham. Mas aí o machado cai, e dentro do rio, e é verdade que nós temos alguns lugares que o Rio Jordão dá para a gente atravessar com as águas na cintura, mas com toda certeza não era o caso aqui, porque obviamente quando um machado cai, ele é pesado. Se nós jogarmos um ferro dentro de uma piscina, o que vai acontecer? Ele vai descer rápido. Então, se nós estivéssemos falando aqui de um lugar raso, possivelmente caiu, ele iria descer ali, colocar os pés na água, iria ali procurar aonde caiu, e ele mesmo ia pegar. Só que ele não consegue, e ele exclama. Mas é interessante porque o homem de Deus, ele pega um galho, e ele faz uma pergunta, e é a pergunta que nós temos que ter a resposta na ponta da língua: onde que você deixou cair? Ele podia falar, está no rio. Onde você deixou cair? E ele mostra, foi ali. E ele estende a vara de pau que ele tinha pegado, e a Bíblia diz que aquele pedaço de aço começa a subir e flutuar, e aquele homem pega. E aqui nós temos um milagre que talvez a gente não consiga entender o porquê que Deus relata isso na Bíblia. Sabe, às vezes você está, como eu disse, caiu de paraquedas aqui, não sabe quem te chamou, por que você veio, mas está aí, entende? Talvez sem a ferramenta necessária para o que Deus quer fazer, e talvez tentando buscar uma posição, tentando buscar algum lugar que você se sinta útil, que você possa servir o reino de Deus na sua expansão. E talvez você não tem, talvez você não tem. E é interessante, ou talvez você tenha, mas o seu machado não está afiado. Talvez você está literalmente batendo pau, e nenhuma árvore está sendo cortada, e nenhum tronco está sendo cortado. Você não está conseguindo edificar, você só está conseguindo fazer barulho. Mas Deus tem uma palavra para nós essa noite,
porque nós estamos há exatos 3 anos aqui em Bauru, de forma oficial. E eu quero te convidar a olhar para trás, do momento em que você chegou aqui, quando foi que você desceu, que você pegou o seu machado, e você começou a cortar as árvores para edificar o que Deus estava fazendo aqui. Quantas árvores você já cortou? Quantos troncos você já cortou? Eu quero te motivar e te encorajar a olhar para o que Deus está fazendo. Eu quero te motivar e te encorajar a olhar para o que Deus vai fazer nessa cidade. Sabe, é até engraçado, porque chega algum preletor de fora, a palavra não muda, a palavra é sempre a mesma. E o Michel chegou aqui ontem, ele deu a mesma que todos os outros que passaram por aqui, sem saber de nada, a mesma coisa, a mesma palavra. Cara, eu não sei porque eu vou falar isso, mas eu via muita gente. Eu falei, sério, cara? Ele falou, sério. Eu não sei se você já escutou isso. Eu falei, cara, eu acho que você é a 8ª pessoa que está me falando isso. Cara, mas era muita gente curada. Eu falei, eu acredito. Você está testificando a palavra que Deus liberou sobre nós. Você está. Agora eu quero que você entenda isso. A igreja, ela é nossa. Nós estamos edificando algo. Nós estamos construindo algo. E talvez você ainda não pegou o seu machado, mas eu posso te afirmar que nós temos muitas árvores para serem cortadas aqui. Nós temos muitas coisas para fazer aqui. E é interessante porque eu me lembro que eu preguei no aniversário de 2 anos online. Estava assistindo a pregação de novo para ver o que eu tinha falado, né? E naquele momento o nosso ministério, ainda DIP unificado, estava um embriãozinho. Eu lembro que lá nós falamos assim, que chegaria um momento em que nós teríamos um ministério fortalecido de adolescentes, que nós teríamos um ministério fortalecido da juventude. Há menos de 1 ano, nós já temos um ministério fortalecido de jovens, nós já temos um ministério fortalecido de adolescentes. Quantos de vocês conheceram Jesus por um desses 2 ministérios? Levanta a sua mão aí. Voi upper ou voi high? Levanta mais alto, estão com câmera no braço aí, dá uma mexida aí, pelo amor de Deus. Entenda isso que eu estou falando para vocês. Deus está construindo algo, e rápido, e Ele vai continuar edificando rápido. A aceleração, Ele tem pressa no que Ele vai fazer aqui. Ele tem muita pressa do que Ele vai fazer aqui. Alguns foram, mas voltaram, porque Deus tem pressa no que Ele vai fazer aqui. Entenda isso. Aonde você deixou cair o metal do seu machado? Entenda. Eu sei que talvez alguns já lideraram, já tiveram ministérios, mas entenda, eu também liderei coisa muito grande, mas eu já falei isso para vocês aqui. A história é boa para nos ensinar, só que nós não podemos viver do passado. Deus tem algo para fazer hoje na sua vida. Entenda, talvez você veio para cá, mas está com um machado que não fere ninguém, só faz barulho, que não consegue construir nada, que não consegue edificar nada. Mas a palavra profética para essa noite é a pergunta do profeta: onde você deixou cair? Porque nós vamos orar e esse machado vai flutuar e vai voltar para você pegar ele e voltar a ser útil no reino de Deus. Sabe por quê? Tem muitas árvores para serem cortadas. Tem muitas árvores para serem cortadas. Entenda, não importa, caiu.
Não importa se era emprestado, se era seu, se estava cego, se estava solto, se sua mão fez bolha, se você cansou. Ei, entenda, se você cansou, é porque talvez o ferro não estava afiado. Estava tendo que colocar sua força para romper. O que Deus faz num estalar de dedos. Deus está fazendo algo aqui essa noite. Talvez você ainda não entendeu, mas entenda, Ele quer te colocar de novo num campo de efetividade. Ele quer te colocar de novo em um lugar de franca expansão. Ele quer te colocar de novo aonde você vai bater e você vai ver a madeira cair, aonde você vai ver o fruto do seu trabalho, aonde você vai ver e colher a recompensa do teu trabalho. Ei, entenda isso. Deus, Ele quer fazer algo na sua vida essa noite. Você precisa descer o Jordão essa noite. Você precisa ir no lugar onde os milagres acontecem, no lugar onde as muralhas já caíram. Nós temos que olhar para o que Deus quer fazer, e nós temos que ir de encontro com a motivação e propósito que Ele está nos colocando. O apóstolo Paulo fala que Ele mesmo realiza o querer e o realizar. Ele quis isso. Ele fez o que nós não imaginávamos que Ele ia fazer. Ele fez o que os nossos olhos não tinham visto, os nossos ouvidos não tinham ouvido, e nem tinha penetrado ao nosso coração, mas Ele já tinha preparado. Entenda isso. Deus quer colocar um machado afiado na sua mão. Deus quer te colocar num lugar de ação, um lugar onde você vai ver o reino acontecer, o lugar onde você não vai falar, o lugar onde você não vai contar o que você fez, porque Ele mesmo vai testificar e vai edificar o que você está fazendo. Por quê? Porque é da vontade dEle, entenda. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, é isso que nós vemos. Por onde ele passava, as coisas aconteciam. Ele queria ir para Bitínia, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ele tentou ir de novo, ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí ele tem uma visão, e ele enxerga ali um homem pedindo socorro, e fala assim: passa para Macedônia e ajuda-nos. Entende o que eu estou falando para você? Quando você vai para o lado contrário de onde Deus quer que você só vai bater pau, não vai cair nenhuma árvore. Mas aí Paulo entende, ele compreende que aquela visão que ele teve foi da parte de Deus. Ele passa a Macedônia, e ele chega na primeira cidade, uma moça fica possessa, ele liberta aquela moça, ele vai preso. Aí o carcereiro se converte, começa uma célula lá, e lá nós começamos uma igreja. Ele sai de lá, ele vai para Atenas, e ele prega o famoso sermão do Deus desconhecido no Areópago. E aí ele sai de lá, e ele começa a edificar a igreja de Corintos. Aí ele sai de lá e desce para Tessalônica, e ele começa outro trabalho lá. E aonde ele passa, o reino é edificado. Por quê? Porque ele não foi para Bitínia. Entenda. Talvez se ele tivesse ido para Bitínia, o machado dele ia cair, Vitor. Quem edifica, quem realiza é Deus. Quem faz acontecer é Ele. Quem constrói é Ele. Mas é tão formidável isso, porque quando nós queremos participar do que Ele está fazendo, as coisas começam a acontecer diante dos nossos olhos. Equipe de louvor pode ir subindo aqui. E foi assim que nós chegamos aqui. Como vocês viram no vídeo, esse vídeo vai para a internet, depois vocês podem analisar. Quando nós chegamos, nós não tínhamos nada, nenhum templo aqui. Nós íamos para as praças, lembra, Lucas? Nós íamos para os postos de gasolina, íamos ali no Habib's, antes da pandemia, não sei se vocês vão lembrar, mas ali na frente do Habib's das Nações,
Parecia uma festa na rua, né? Ficar um monte de gente lá. Depois nós começamos um grupo na escola de música do Lucas, que está aqui. Ficamos assim por alguns meses. Depois outro grupo. Depois começamos a nos reunir na Rua Floresta, num espaço pequeno. Multiplicamos o culto. Aí alguns discípulos vieram e falaram: esse lugar já é pequeno para nós. E aí nós chegamos aqui. E eu achei fantástico, foi forte quando eu escutei que nem as águas frias de uma pandemia pôde apagar o fogo que começou a queimar no nosso peito. Afinal, nós não temos história sem a pandemia. Tudo que Deus fez na nossa vida, tudo que Deus fez na nossa igreja, todo o crescimento que nós tivemos, todas as pessoas que nós batizamos aqui, com exceção do primeiro batismo, todas foi na pandemia, inclusive o último. Nós já estávamos sem máscara, mas a pandemia ainda não acabou. Mas nem isso impediu o que Deus quer fazer na cidade de Bauru. Nem isso foi suficiente para esfriar e apagar o fogo. Os jovens, agora adolescentes, as crianças. Mas eu afirmo para vocês, nós precisamos cortar árvores ainda. E muitas. E muitas árvores. Mas você precisa responder essa pergunta: onde você deixou o seu machado cair? Pastor, o meu não caiu, está aqui na minha mão. Mas mesmo se estiver na sua mão, eu acredito que essa noite Deus vai dar uma molada nele. Ei, aí Vitão, segura o machado aí. A expectativa é muito grande, mas eu quero que vocês entendam algo. Deus, Ele não faz nada por acaso. Não existe coincidência no reino de Deus. Escuta o que eu vou falar para você. Nós temos pelo menos 200 mil pessoas aqui em Bauru que precisam ser alcançadas. Pelo menos, eu estou chutando por baixo. Pelo menos. Para Deus, você não está aqui e alguma delas estar, é isso aqui. Mas a grande questão é: por que Ele trouxe você primeiro? Por que Ele trouxe você primeiro antes delas? Mas só depende de nós pegarmos o machado. Só depende de nós. Enquanto essa adoração é ministrada, eu quero que você olhe para a sua trajetória, independente de onde ela foi. E eu quero que você responda para você: onde você deixou cair o machado? Que essa noite o machado vai flutuar. Essa noite Deus vai reacender chamados. Essa noite Deus vai reestabelecer propósitos. Essa noite Deus vai despertar o dom que está adormecido dentro de você. Essa noite Deus vai fazer o fogo começar a aumentar a intensidade dentro do seu coração, de forma que você não vai ter controle, de forma que você não vai conseguir ficar quieto, de forma que você vai querer fazer alguma coisa, de forma que você vai querer se manifestar de alguma maneira. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus está vindo dentro de você.